C. Organização das reuniões. Como teria sido diferente sua vida se você tivesse um lugar especial para você? Um lugar onde pudesse ir para ficar na companhia de outras mulheres, aprendendo os sagrados mistérios femininos, sentindo-se nutrida, apoiada e fortalecida pelo fluxo de energias divinas, enquanto estivesse resgatando a sua verdadeira identidade. Um lugar somente para mulheres, onde pudesse reconhecer e confiar na energia e no poder que existe dentro de você, liberando-os para fluir e assim melhorar a sua vida. Um lugar para mulheres. Como teria sido diferente sua vida? Circle of Stones, Judith Duerck. Para criar esse lugar para mulheres, no subcapítulo anterior foram enumeradas as diretrizes necessárias e os cuidados principais. Uma vez esclarecidas as questões em relação ao lugar e à data, podem ser iniciados os preparativos para a primeira reunião. O roteiro básico é o mesmo para todos os demais encontros, mas os primeiros requerem alguns detalhes suplementares. Pressupondo que nem todas as mulheres convidadas se conhecem, será preciso reservar um tempo a mais para as apresentações e algumas práticas informais com o intuito de quebrar o gelo. O assunto principal será a exposição da intenção de se criar um círculo e das premissas básicas sobre a sua estruturação, feita pela iniciadora ou dirigente S. A primeira reunião é decisiva para as escolhas e decisões em relação à logística, à agenda das reuniões, bem como ao tipo de liderança. Sabendo com precisão o propósito, as coordenadas, os temas e as propostas de trabalho, as candidatas podem decidir com segurança a sua adesão e permanência no grupo, motivadas não pela mera curiosidade, mas pela afinidade com os objetivos e a direção do trabalho. Por isso é imprescindível o esclarecimento detalhado do programa proposto para a formação e condução do círculo, evitando-se assim futuras decepções, de ambas as partes, por desconhecimento do assunto ou suposição de que algo seria diferente. No entanto, não se deve dourar a pílula com o intuito de seduzir ou convencer as candidatas. A exposição clara e a verdade são os únicos meios de se começar um trabalho espiritual e grupal sobre uma base sólida, honesta e correta. Antes de iniciar a reunião, a responsável deverá se preparar e harmonizar, pedindo também a proteção, ajuda e orientação divinas. Se a criação do círculo e a responsabilidade de conduzi-lo forem iniciativa de duas ou mais mulheres, a sua preparação inclui um pequeno ritual, para fortalecer a conexão entre elas e com as forças espirituais. De mãos dadas e corações e mentes abertos, elas irão reafirmar sua intenção e compromisso de se apoiar e colaborar, dividindo problemas e soluções, medos e dúvidas. Muitas vezes, identificando e revelando essas sombras, elas tendem a desaparecer e a confiança e fé mútuas vão atrair energias positivas. Essa prática pode ser adotada como um preâmbulo da cada reunião, finalizando com uma respiração em uníssono, entoando um mantra e orando para a Grande Mãe ou a deusa, madrinha, do círculo, revelada por mensagens, intuições ou por um oráculo, para que o encontro seja harmonioso, amoroso e produtivo. Para ter um fio condutor na organização das reuniões, ofereço a seguir um roteiro baseado na minha experiência com círculos de mulheres, grupos de estudo, rituais, cerimônias, jornadas xamânicas, vivências ocasionais. Cabe a cada novo círculo experimentar, modificar ou simplificar etapas e detalhes, adaptando o formato às suas possibilidades e necessidades, porém seguindo a mesma sequência de procedimentos. Preparação do espaço. Seja o local permanente ou não, em prédio próprio ou alugado, recomendo que se proceda à sua purificação energética antes das reuniões. Mesmo que no começo dos encontros o círculo ainda não queira realizar rituais ou práticas mágicas, é necessária a desimpregnação fluídica do ambiente, para que sejam removidos os resíduos de energias mentais, emocionais, astrais, que nele foram plasmadas e acumuladas. Para que a ideia do círculo seja honrada e praticada desde o início, os assentos, cadeiras, almofadas, bancos, são colocados ao redor do centro sagrado, representado pelo altar. Tanto o espaço quanto os móveis devem ser purificados, por meio de um ou todos os métodos descritos a seguir que simbolizam os elementos mágicos.
Com fogo, circular pelo cômodo com uma vasilha de cerâmica posta sobre um azulejo, onde queimam pastilhas de cânfora. Outra opção é usar uma vela ou tocha acesa. Com água, aspergir com um galho verde gotas de água do mar, cachoeira ou chuva, a qual foram acrescentadas algumas gotas de essência de arruda, verbena ou lavanda. A água do mar pode ser substituída por uma solução de sal marinho. Com ar, queimar uma mistura de ervas secas, folhas de arruda, guiné, eucalipto, agulhas de pinheiro ou cipreste, manjericão, sálvia, alfavaca, alecrim com resinas em pó benjoim, ou líbano, mirra, breu, sobre pedaços de carvão incandescentes em um braseiro ou pastilhas prensadas de carvão, acesas em um recipiente de cerâmica. Abana-se a fumaça com uma pena ou um leque. Escolher 3, 5 ou 7 ervas, um incenso artesanal de breu ou de ervas com cânfora e sal. Com terra, varrer paredes, móveis e o chão com uma vassourinha, feita com galhos verdes de eucalipto, bambu, ficus, cipreste ou folhas de arruda, guiné, samambaia, alfavaca. Descarta-se depois a vassoura. Independentemente do método usado, deve-se circular no sentido anti-horário pelo espaço, mentalizando-se a desagregação, remoção e transmutação das formas pensamento e das energias plasmadas em outras ocasiões e reuniões. Altar. Terminada a limpeza fluídica do espaço, passa-se para a arrumação do altar e a purificação dos objetos sobre ele colocados. O altar é a representação da conexão com o plano espiritual. Sua finalidade é a reverência à deusa como grande mãe ou a um dos seus arquétipos e aspectos. Por meio de imagens, objetos e símbolos, cria-se uma egrégora de sacralidade que facilita a introspecção e a meditação, concentrando e direcionando as intenções e orações das participantes para um objetivo comum. O altar torna-se assim um ponto de captação e transmissão energética, um verdadeiro vórtice de poder para harmonizar, fortalecer e curar. Ele representa o ventre primordial, o começo e o fim, o poder de criação e transformação. Os altares das antigas civilizações e culturas matrifocais eram as lareiras, pois ao seu redor as pessoas se reuniam para se aquecer, comer, orar, comemorar. Para os povos antigos a lareira era a própria representação da essência da Grande Mãe, cujas chamas iluminavam, aqueciam, preparavam a comida e defendiam contra intempéries e animais selvagens. Mais tarde, os altares assumiram formas femininas ou passaram a ser adornados com flores e joias, cobertos com tecidos fiados e bordados pelas próprias mulheres e dedicados a deusas específicas. A mais antiga oferenda colocada nos altares era o sangue menstrual das sacerdotisas, substituído depois por sangue de animais, vinho, leite ou água. Junto era colocado o pão feito dos grãos que simbolizavam o corpo da Mãe Terra e que era a ela oferecido em sinal de gratidão pela nutrição e abundância das colheitas. As roscas e os brioches eram pães modelados para reproduzir as tranças e os coques das mulheres, enquanto a forma oval dos pãezinhos simbolizava a Ione, vulva da Mãe Divina, criadora e nutridora. As antigas oferendas que representavam o corpo e o sangue da Mãe Divina foram adotadas e adaptadas pelas doutrinas patriarcais. Os atributos maternos do pão e do vinho, transferidos para deuses como Osíris, Adonis, Dionísio e depois Jesus, eram considerados símbolos do seu sacrifício e oferecidos aos adeptos e fiéis, para que esse sacramento lhes permitisse absorver a essência divina, conferindo-lhes imortalidade e salvação. Antigas orações pagãs pediam à deusa mãe que garantisse o pão da cada dia, expressão adotada depois pelo cristianismo, que substituiu mãe por pai e ignorou que o pão era dádiva da Mãe Terra. Os altares atuais podem ser simples ou elaborados, adornados com objetos adquiridos pelo círculo ou pertencendo às participantes. Porém, deve-se cuidar para não colocar objetos em demasia, sobrecarregando ou desvirtuando sua finalidade de bateria energética. É bom lembrar que em tudo que diz respeito ao ritual, menos é mais. Dependendo do local dos encontros fixo ou temporário, o altar será permanente ou montado antes de cada reunião ou ritual, sendo essa responsabilidade atribuída a uma ou mais mulheres. Mesmo incentivando a criatividade e as contribuições individuais,
os objetos destinados ao altar devem se relacionar com a sua simbologia básica e com os atributos específicos da deusa a ser reverenciada. Altares criados com conhecimento, beleza e harmonia elevam a vibração do ambiente, uniformizam as vibrações individuais e aumentam o poder do ritual. O simbolismo básico do altar está contido no pentagrama. 4 das suas pontas correspondem aos elementos mágicos, ar, fogo, água, terra, e as direções cardeais, sendo a quinta o equivalente do espírito, localizado no centro do altar. Os elementos citados, e representados pela vela, pelo cálice com água, pelo incensório e por uma vasilha de barro com terra, são posicionados em função das direções, cujas associações variam de acordo com a tradição adotada, celta ou xamânica. No livro O Legado da Deusa encontram-se informações detalhadas sobre as correspondências, em ambas as tradições, dos elementos, direções, símbolos, objetos, cores, animais, divindades. Na terceira parte deste livro, nos capítulos Roda Sagrada da Tradição Ocidental e Rodas Xamânicas, são apresentados diagramas de várias equivalências e atributos. No centro do altar pode-se colocar uma estatueta, imagem ou símbolo da deusa, uma drusa de cristal de rocha, uma concha grande ou búzio, uma mandala, uma cabaça, uma cornucópia ou cesta de vime com flores, frutas e sementes ou um caldeirão. O caldeirão é um antigo símbolo dos mistérios e dos poderes da sacralidade feminina, presente em várias culturas matrifocais e antigas civilizações, posteriormente difamado pelo cristianismo. Síris, mãe das estrelas e das nuvens, antiga deusa babilônica do destino, era representada por um caldeirão de lápis lazuli, o próprio céu. O hieróglifo egípcio da tríplice criadora, mãe do universo, do sol e dos deuses, era formado por 3 caldeirões entrelaçados, que também descreviam os 3 ventres da deusa Kali e as 3 senhoras do destino de outras mitologias. Na cosmologia caldeia, o céu era formado por 7 caldeirões voltados para baixo, que correspondiam a 7 caldeirões localizados no interior da Terra e voltados para cima. Na tradição nórdica, o deus Odin se apoderou do elixir da inspiração guardado por uma giganta em uma gruta e contido em 3 caldeirões. O deus hindu Indra também roubou a ambrosia ou soma da criadora ocultada nos 3 caldeirões da deusa Kali. Em ambos os mitos, o elixir e a ambrosia designavam metaforicamente o sangue sagrado da deusa, dando origem às oferendas de sangue menstrual das sacerdotisas. Entre os celtas, o caldeirão da regeneração era o mistério religioso central, simbolizando o renascimento do ventre da deusa, escondido pelas 3 mães matres ou matronas, no fundo do mar ou do lago. Supunha-se que o caldeirão da regeneração estava oculto na terra sob as ondas, devido à crença celta de que a deusa do mar era a criadora universal. As deusas celtas Morrigan, Branwen e Serriduen, a Grande Mãe, possuíam caldeirões em que era preparado e preservado o elixir da sabedoria e da inspiração. Cada templo celta tinha no altar um caldeirão de ferro, cobre ou bronze, considerado um objeto sagrado. A tríplice manifestação da deusa correspondiam 3 caldeirões, da inspiração para a donzela, da plenitude e abundância, para a mãe, e da transformação e do renascimento, para a anciã. Vários mitos e lendas relatam visões de morte simbólica e renascimento, jornadas xamânicas e curas diversas graças à imersão no caldeirão de regeneração da deusa. O seu simbolismo foi mantido nas lendas arturianas e transformado no Santo Graal. Em uma das lendas sobre o Graal, um cavaleiro da Távola Redonda precisa decifrar 3 enigmas para curar o rei ferido e devolver a prosperidade à terra esgotada. As respostas para os enigmas são facilmente compreendidas se aceitarmos o caldeirão como o símbolo do ventre da deusa. A primeira pergunta era: a quem serve o Graal? Sem o ventre, a vida não existiria, por isso a resposta é: à humanidade. A segunda pergunta: sabendo que o mundo está no Graal e o Graal está no mundo, o que significa o Graal? Resposta: o ventre da deusa e de cada mulher. E a terceira pergunta é mais óbvia ainda: onde fica o castelo do Graal, cercado de água, porém invisível? Novamente a resposta é: o ventre feminino, mais especificamente o útero.
Levando em consideração todos esses significados cosmológicos e mitológicos, podemos concluir que a magia do caldeirão é a magia feminina e que, ao utilizá-lo como símbolo sagrado do círculo, facilitamos o nosso acesso para os mistérios da deusa e a nossa conexão com ela. Citando Diana Alba, autora de The Cauldron of the End, nascemos do caldeirão da deusa, voltamos para ele no final e ao longo da vida dançamos na sua borda. Se o caldeirão for grande o suficiente, ele pode servir como altar, sobreposto com uma tábua redonda de madeira, onde são colocados os objetos e os elementos. Se ele for pequeno, serve como o centro do altar, enfeitado com flores, folhagens, sementes, espigas de trigo, conchas, cristais, pedras ou terra vegetal, uma verdadeira réplica das dádivas contidas no ventre da Mãe Terra. É recomendável que o suporte escolhido para o altar seja de madeira, uma mesinha redonda ou quadrada, evitando vidro, metal e materiais sintéticos. Dependendo das suas dimensões, as participantes podem colocar sobre ele seus talismãs ou objetos pessoais de poder, para serem imantados com as energias dos encontros e rituais e retirados depois. Se o ritual for realizado ao ar livre e o círculo não dispuser de uma mesinha, o altar pode ser montando sobre uma placa de madeira colocada sobre um montinho de terra, galhos secos ou pedras. Para cobrir o altar, a toalha pode ser branca ou de uma cor que corresponda ao objetivo do ritual ou aos atributos da deusa homenageada. O verde atrai energias de cura e prosperidade, o vermelho propicia a coragem e a ação, o amarelo ativa a mente e a criatividade, o azul inspira a harmonia e conexão com a fluidez da água, o laranja induz o fortalecimento e a expansão, o violeta ou lilás representa a transmutação energética, o preto facilita a introspecção e o contato com as ancestrais. A cor dourada e a prateada reverenciam as deusas solares e lunares e o tecido rústico da toalha homenageia as deusas da terra, o branco é a cor universal e que engloba todas as demais. Além dos elementos propriamente ditos, podem ser colocados ao lado deles, no altar, objetos que simbolizem seu poder mágico. Para a terra é o pentáculo pentagrama contido dentro de um círculo, em metal, gravado sobre um disco de madeira ou pintado sobre uma pedra achatada. Pedras, cristais, madeira petrificada, argila, pinhas, sementes, musgo, ninho de pássaros encontrado no chão, imagens do globo terrestre ou de animais de poder, chocalhos e tambores também são associados ao elemento terra. Para a água, além do cálice, usam-se conchas, corais, búzios, estrelas do mar, imagens de mar, rios, cachoeiras, peixes, golfinhos, baleias, serpentes, sereias e o pau de chuva. Para o ar, o objeto mágico tradicional é o atame ou punhal ritualístico, mas alguns círculos femininos com orientação pacifista ou ecológica se recusam a usá-lo para não conferir poder sagrado às armas, substituindo-o pelo objeto da palavra. Como o ar representa a mente, símbolos do poder criativo e intelectual como canetas, livros, pincéis também são boas alternativas, além de frascos de vidro com essências, galhos de ervas aromáticas frescas, sinos, flautas ou assobios, leques, penas e imagens de pássaros, borboletas e nuvens. Para traçar símbolos ou delimitar o círculo, uma pena de ganso, pomba, coruja, arara ou pavão, é uma opção mais feminina do que usar o punhal ou o bastão. Também se pode usar o dedo indicador da mão dominante, uma flor ou um galho verde. Para o fogo, o objeto correspondente é o bastão de madeira com inscrições mágicas entalhadas, suas versões modernas em cobre com cristais encastoados, ou um canhão de luz, lanterna com cristal de quartzo lapidado em forma de prisma na ponta e filtros coloridos. Imagens do sol, fogueiras e fogo vulcânico, velas coloridas, uma lamparina, assim como objetos de metal dourado, reproduções de felinos, pedras amarelas e pedaços de lava e âmbar complementam esse elemento. Atualmente encontram-se nas lojas inúmeras imagens de deusas de diversas tradições, como estatuetas, pingentes, cartões, cartas de tarô ou reproduções dos seus símbolos, atributos e lugares sagrados.
Cada círculo poderá eleger uma deusa madrinha, encontrada mediante um oráculo, meditações, visões, intuições, avisos ou sonhos, a quem se dedicará o altar e se pedirá a orientação e a proteção das participantes e atividades. Nos rituais em que serão reverenciadas outras deusas, recomendo colocar no altar suas imagens ou símbolos dos seus atributos, que podem ser desenhados, pintados ou modelados em argila pelas mulheres do círculo. A opção mais prática é dedicar o altar à Grande Mãe e variar apenas a simbologia e os elementos dos seus arquétipos cultuados em cada ritual. Outros objetos associados à deusa e que podem substituir o caldeirão são as cestas e as cabaças, abertas ou fechadas, pintadas ou decoradas. Tecer cestas, a arte da cestaria, era uma antiga atividade feminina preservada até hoje pelas tribos indígenas. Elas eram consagradas às deusas da colheita, da terra e da lua. Como mãe das colheitas e senhora da lua, a deusa Ísis eram ofertadas cestas com grãos que eram guardadas pela sua serpente sagrada. A cesta, em grego quiste, era um dos objetos sagrados dos mistérios de Eleusis e representada nas moedas antigas. O cesto, em grego kestos, simbolizava o cinto de Afrodite que dava a quem o usasse todas as graças, desejos e atrativos, mas é usado em português como o equivalente de cesta. O uso ritualístico das cabaças pertence às tradições nativas. Abertas pela metade, servem como receptáculo para água ou bebidas, grãos e oferendas. Fechadas, elas são usadas como chocalhos. Para isso basta abrir um pequeno orifício, esvaziar o conteúdo da cabaça, enchê-las com sementes e cristais, decorar sua superfície com motivos pintados ou gravados e enfeitá-las com penas e contas coloridas. Quaisquer que sejam os objetos do altar, eles precisam ser purificados previamente. Em lugar de usar incensos industrializados, que servem mais como aromatizantes de ambientes, recomendo bastões de ervas secas de sálvia, alfazema, manjericão ou alecrim. As próprias integrantes do círculo podem confeccioná-los ou então usar incensos artesanais que contenham breu, cânfora, sal grosso e ervas como arruda, guiné e eucalipto. Lembre-se de sempre entregar no fim das reuniões os resíduos dos elementos usados a algum lugar na natureza, junto com uma pequena oferenda de fubá ou grãos, para agradecer à Mãe Terra. Recepção das participantes. À medida que as mulheres forem chegando, a dirigente lhes dará as boas-vindas, pedindo-lhes que desliguem o telefone celular e passem pela purificação. A dirigente fará uso de um bastão aceso de ervas secas, usará ervas aromáticas frescas, sálvia, arruda, alfazema, guiné, manjericão, um galho verde, eucalipto, bambu, ficus, cipreste, uma flor, uma pena ou um incenso artesanal, evitar os industrializados, que são sintéticos e podem provocar alergias. Passando a fumaça, com o auxílio da pena, ou as ervas ao redor da aura, ela entoará um mantra ou dirá algumas palavras-chave para simbolizar esse ato de remoção das energias negativas, acumuladas nos afazeres cotidianos ou absorvidas dos ambientes frequentados. Em lugar de incenso ou ervas, pode-se fazer a purificação aspergindo com a mão algumas gotas de água do mar, ou água com um pouco de sal marinho, borrifando uma essência, abanando um leque ao redor da aura, sacudindo o chocalho ou tocando um sino ou shime, pequeno gongo oriental, na frente e nas costas da pessoa. No decorrer das reuniões, uma voluntária poderá substituir a dirigente nessa tarefa ou cada mulher pode se encarregar da sua própria purificação, usando o incenso ou uma alternativa em si mesma e passando-a depois para as demais. A purificação individual é necessária para preservar a energia do ambiente previamente preparado e equalizar os campos áuricos das participantes. Os atrasos habituais serão tolerados apenas nas primeiras reuniões e depois combatidos, pois são ocorrências desagradáveis que perturbam a egrégora e a harmonia dos encontros. Infelizmente existe em nosso país uma cultura do atraso, e compete às mulheres conscientes da importância do compromisso sério contribuírem para a mudança desses padrões de comportamento perniciosos. Harmonização. Nas primeiras reuniões, a maneira mais simples e prática de criar uma sintonia vibratória no grupo é formar uma roda por ordem de idade, quebrando assim esse tabu imposto e mantido por preconceitos culturais e sociais.
Nas antigas sociedades matrifocais e nas culturas centradas nos valores da espiritualidade feminina, as mulheres, que mais tempo andaram sobre a terra, que tinham mais idade, possuíam maior sabedoria e eram sempre honradas e reconhecidas como matriarcas e conselheiras experientes. É esse o propósito principal dos círculos sagrados femininos: resgatar e valorizar as tradições e práticas ancestrais, centradas na reverência à deusa. A roda é feita com as mulheres formando um círculo o mais perfeito possível, e se dando as mãos, à esquerda com a palma para cima, recebendo, e à direita com a palma para baixo, doando. Após algumas respirações profundas e ritmadas, são repetidos ou entoados, um a um, os nomes de todas as mulheres, começando com a mais sábia, de mais idade. Cada mulher diz ou entoa seu nome e as outras o repetem, no mesmo tom ou improvisando variações. Esse tipo de apresentação é ótimo para descontrair e criar harmonia grupal. Ouvir seu nome sendo cantado por um círculo de irmãs proporciona uma energia amorosa e transformadora que toca o coração de cada mulher. Em seguida, pode-se entoar um mantra ou a sílaba sagrada MA acento agudo A, que estabelece uma conexão com a Grande Mãe por fazer parte do nome de várias deusas. Ma é uma sílaba básica das línguas indo-europeias, o primeiro som verbal de uma criança, associado com o seio e o leite materno. Na antiga sociedade hindu, os laços sagrados do sangue materno que uniam os clãs se chamavam mamata. Ma era o símbolo pictográfico da centelha da vida, sendo até hoje pintado na testa das mulheres na forma de um ponto vermelho chamado bindi. Ma era definida como a força maternal original que uniu os elementos no início das eras para criar a vida. Foi chamada de Ma, a mãe terra sumeriana ou Maat, o espírito egípcio da verdade e justiça divina. A mãe ancestral finlandesa era Maderaka e a grande mãe da Síria era Magna Dea. Tiamat era a mãe criadora da Babilônia, enquanto a mãe doadora da vida e da morte da Ásia Central era Masha Alha, sendo sua contraparte celta chamada Masha. Mama era o título da Grande Mãe, Mami era a criadora da Mesopotâmia, Mamak, a deusa hindu fertilizadora das águas, Marice, a tríplice deusa hindu, Mari Mariane, deusas semitas da água, Maia, a deusa grega da primavera e Stella Maris, o título de Afrodite e Ísis, herdado por Maria, enquanto Mater era a palavra latina para mãe. Após um curto silêncio, cada mulher, seguindo a mesma ordem das idades, dirá em poucas palavras qual é a sua expectativa em relação ao círculo, quais suas dúvidas ou dificuldades para participar dele e o que ela poderá trazer como contribuição para o trabalho, uma atividade artística, assumir uma responsabilidade ritualística ou profana, contar histórias, entre outras possibilidades. Nas reuniões seguintes, poderão ser acrescentadas outras práticas para a harmonização, tais como yoga, tai chi, bioenergética, alongamentos, exercícios respiratórios pranayamas, danças sagradas circulares, canções, meditações dinâmicas ao som de batidas de tambor ou visualizações dirigidas usando cores e símbolos. A escolha irá depender do espaço disponível e da presença de uma voluntária que poderá conduzir alguma das atividades enumeradas. Um número cada vez maior de mulheres pratica e ensina yoga, tai chi, danças e cantos, e essas práticas, mesmo em tempo reduzido, contribuem para a mudança vibratória e harmonização energética das participantes. Músicas tradicionais dos povos nativos, canções compostas por mulheres que pertencem ao círculo ou à tradição da deusa, bem como as danças sagradas circulares sempre fizeram e fazem parte dos encontros e dos rituais, seja para iniciar e finalizar, seja como um componente do ritual. O ato de dançar e cantar em círculo alinha as mulheres com as energias telúricas e contribui para o seu centramento, equilíbrio e união. O movimento circular é um ato contínuo de dar e receber poder, por meio da concentração e da distribuição uniforme do fluxo de energias. Um círculo de mulheres que dança ao redor de um centro sagrado e reverencia o poder nele representado cria uma estrutura energética poderosa, resultado da soma das vibrações dos corpos com os sons da música. Assim como em uma orquestra, em que o som de um instrumento se funde com a melodia, mas continua sendo uma parte do conjunto,
as mulheres que dançam juntas em um círculo estão ligadas por fios sutis e recebem, da egrégora vibracional criada, a energia que cada uma necessita. Nesse processo, nasce uma alma grupal que reforça a solidariedade e o espírito comunitário, amplificando o significado da forma circular como um espaço protegido, abrangente, sagrado e prazeroso. Evidências arqueológicas confirmam a prática das danças circulares desde o período paleolítico. Vasos da cultura Cucutene, da Romênia, datados de 5.000 anos a.C., eram modelados na forma de círculos de mulheres de braços entrelaçados, reproduzindo as danças chamadas horas, que fazem parte até hoje do folclore dos povos da região dos Balcãs. Portanto, cabe aos círculos de mulheres contemporâneas resgatarem e manterem essa tradição, praticando danças sagradas originárias de outros países e culturas. Mesmo sem uma coreografia elaborada, uma roda de mulheres que se movimenta no sentido horário ao som das batidas de tambor, batendo com os pés no chão para marcar o ritmo da percussão, ou realiza uma dança espiral conduzida por uma mulher experiente, cria uma poderosa integração energética entre as participantes e o pulsar da Mãe Terra. Esse tipo de meditação em movimento pode ser usado induzir um estado alterado de consciência, proporcionando a introspecção e o resgate de memórias antigas. Abertura da reunião. Depois de todas as mulheres se acomodarem em seus lugares e ficarem em silêncio por alguns minutos, uma música suave auxiliar a esse centramento, a dirigente dará todas as informações ligadas à sua motivação e intenção para criar o círculo. Ela também irá relatar, detalhadamente, as premissas básicas e as condições necessárias para a formação e sustentação do grupo. Se houver outras responsáveis ou mentoras, elas irão se revezar nas explicações em um esquema pré-estabelecido e de comum acordo, reservando um tempo adequado para responder às perguntas. Desde a primeira reunião deverá ser adotado o uso do objeto da palavra, previamente escolhido, purificado e colocado no altar. Seguindo a ordem decrescente da idade, cada mulher irá contar um pouco da sua história, abordando aspectos das suas vivências como mulher, da sua caminhada e busca espiritual. Sabendo que todas irão falar, é recomendável estipular, desde o início, um prazo reduzido de tempo para cada exposição individual, levando em consideração o número de mulheres e a duração da reunião. Nas reuniões seguintes, essa etapa poderá ser mais sucinta, consistindo num relato resumido dos aprendizados e dificuldades individuais no intervalo decorrido desde a última reunião. Esse breve check-in será repetido no fim do encontro, para que cada mulher possa observar as mudanças benéficas ocorridas no seu estado espiritual, mental e emocional. Se, ao iniciar o encontro, houvesse uma atmosfera mais densa, com certeza no decorrer da reunião ela se tornaria mais leve e alegre. Se alguma mulher estiver passando por dificuldades ou problemas pessoais, ela poderá pedir ao círculo uma irradiação de energia fortalecedora, transformadora e curativa. À medida que o círculo se familiarizar com conceitos xamânicos e mágicos, a etapa seguinte poderá incluir a criação da cúpula de proteção, com invocações e orações para os guardiões das direções e os protetores e mentores espirituais, com as devidas visualizações. Essa prática será descrita mais adiante. Se ela não for necessária, ou o círculo ainda não se sentir à vontade em usá-la, deve-se proceder à partilha, com o uso do objeto da palavra, para que as participantes se sintam seguras para abrir o coração. A prática do círculo. Na primeira reunião, a dirigente fará uma recapitulação resumida das premissas básicas descritas no começo da reunião, ou seja, sacralidade, tempo-espaço sagrado, compromisso, intenção, igualdade, consciência do coração, liderança, responsabilidade, gratidão. A ordem pode ser a citada ou pode ser aleatória, abordando-se os tópicos que não foram perfeitamente compreendidos ou que dão margem a dúvidas ou questionamentos. Nas reuniões seguintes, conforme necessário, convém incluir na pauta um desses assuntos. Depois desse resumo, a dirigente pedirá às candidatas que reflitam nos próximos dias sobre as suas expectativas, possibilidades e dificuldades para pertencer a um círculo sagrado, detalhando-as por escrito e entregando-lhe o relato na reunião seguinte. Outra opção seria um questionário preparado com antecedência pela dirigente.
Esse procedimento auxilia as mulheres a encontrar sua verdade interior e expô-la livremente apenas para a dirigente, que, ao conhecê-las melhor, poderá orientá-las e aconselhá-las em caso de dúvidas ou indecisões. O próximo passo será explicar o significado e a importância do objeto da palavra, usando-o novamente para que cada mulher pratique o falar do coração, enquanto as outras a ouvem em silêncio e com plena atenção, escuta ativa. A dirigente pedirá às participantes que reflitam e respondam sobre os seguintes assuntos que necessitam de definição: tipo de liderança, o local das reuniões e sua manutenção, a agenda dos encontros, datas, frequência dos encontros, temas do estudo. Por ser uma agenda extensa e que exige tempo e reflexão para se chegar a um consenso, as definições poderão ser adiadas até a reunião seguinte, quando também serão escolhidas as voluntárias para responsabilidades e tarefas específicas. O assunto mais importante e que pesara na opção das candidatas de participar do círculo, motivando-as a assumir um compromisso duradouro, é a definição precisa e detalhada da agenda. Muitas vezes essa decisão depende das perspectivas de aprendizados e evolução espiritual, que podem sustentar e fortalecer o entusiasmo passageiro. A elaboração final da agenda caberá a dirigente, que seguirá um roteiro prévio e a apresentará depois para o círculo. A segunda parte do livro contém sugestões para auxiliar e facilitar a escolha dos temas. Com exceção das primeiras 3 reuniões, prazo recomendado para a inclusão de novas candidatas e o fechamento do grupo, o cerne de uma reunião será constituído pelo tema a ser estudado e o ritual a ele associado. Fazem parte do ritual a preparação de uma egrégora de proteção e harmonia, a criação e o direcionamento do cone energético para um objetivo previamente especificado, práticas mágicas, meditação ou visualização dirigida, complementações, canções, sons e mantras, batidas de tambor, orações de agradecimentos e o fechamento ritualístico. Esses procedimentos serão descritos com maiores detalhes no subcapítulo seguinte. É sempre bom lembrar às participantes a recomendação do segredo e da cumplicidade feminina, para resguardar os assuntos estudados e discutidos e que deverão permanecer apenas dentro do círculo, protegidos da curiosidade, das avaliações, dos comentários ou das críticas alheias. Caso alguma amiga das candidatas mostre interesse em assistir a um encontro, visando uma possível inclusão no grupo, convém orientá-la para que peça a dirigente permissão para participar das próximas reuniões abertas. Sugere-se o prazo de 3 meses para o assentamento do círculo, no nível humano e energético. Esse período poderá ser prolongado para, no máximo, 6 meses. Depois desse período, qualquer novo pedido de admissão será apreciado e avaliado por todo o círculo, evitando-se assim contrariedades e constrangimentos futuros. Fechamento ritualístico. Se houver necessidade, no caso de dúvidas ou dificuldades pessoais, poderá-se fazer no final da reunião uma nova roda da palavra, usando-se o objeto da palavra, para que cada mulher compartilhe o que está sentindo ou simplesmente relate a mudança vibratória ocorrida com ela durante a reunião. Se o círculo tiver erguido uma cúpula de proteção para o ritual ou prática mágica, ela será desfeita no final, agradecendo-se as forças espirituais invocadas e direcionando-se o excesso de energia acumulada para as participantes, os objetivos comuns e individuais e a Mãe Terra. O fechamento do encontro pode ser feito com uma dança final ou simplesmente formando um novo círculo de mãos dadas. Sentindo os corações entrelaçados, as mulheres cantam ou entoam a saudação celta tradicional, o círculo se abre, mas não se rompe. Feliz encontro e feliz despedida, para felizes nos encontrarmos novamente, may the circle be open but not broken, Mary meet and Mary part and Mary meet again. Passa-se ao beijo circular, cada mulher beija a face da vizinha da sua esquerda, dizendo, abençoada sejas. No final, quando o beijo chega no ponto de partida, a dirigente declara, que a Deus abençoe a todas nós. Devolvem-se à natureza as oferendas e elementos mágicos usados, guardam-se os objetos ritualísticos e arruma-se o espaço. Confraternização.
Para compensar o desgaste energético e reforçar os laços de amizade, costuma-se servir um lanche leve no final, composto de frutas frescas ou secas, suco, chá, chocolate quente ou café, sopa de verduras e cereais, pão com pastas, uma salada de grãos ou um prato salgado, de preferência vegetariano, para não alterar a sutileza da vibração alcançada no ritual. Pelo mesmo motivo, é recomendável evitar a alimentação pesada e com carne no dia e na véspera da reunião ou do ritual, evitando principalmente bebidas alcoólicas e qualquer substância que modifique os estados de consciência. A programação do lanche, a responsável por ele e as contribuições necessárias são itens que serão abordados na elaboração da agenda. Também dependerá do consenso grupal o tipo de investimento individual, para cobrir, além das despesas, a habitual retribuição pelo tempo e energia gasta pela dirigente para a realização do encontro. D. Realização de rituais.